pessoal, boa noite. Aqui é a Ana Cláudia. Vou apresentar na disciplina Estágio Supervisionado nosso trabalho, né, na equipe composta por mim, Maria Fernanda e Silvia Regina. Nós vamos falar sobre a apresentação de trabalhos acadêmicos. Inicialmente, a gente toma por base a norma da ABNT 14724, que vai disciplinar sobre como deve se dar essa apresentação de trabalhos acadêmicos, né? Essa norma diz respeito aos princípios gerais para a elaboração de trabalhos acadêmicos, visando a sua apresentação à instituição, né? Qual seja a banca, a comissão examinadora e outros, bem como a sua entrega à biblioteca. Essa norma ela vai aplicar às teses e dissertações, aos trabalhos de conclusão de curso, aos trabalhos de graduação interdisciplinar e trabalhos de conclusão de curso de especialização e o aperfeiçoamento, né, dentre outros. Aplica-se no que couber também nos trabalhos desenvolvidos no decorrer da vida acadêmica. Os trabalhos acadêmicos eles vão se distinguir uns dos outros pelo grau de profundidade com que tratam o assunto. A tese é o documento que vai apresentar o resultado de um trabalho experimental ou exposição de um estudo científico elaborado com base em investigação original, de tema único e bem delimitado. A tese ela tem o objetivo de contribuir para a especialidade em foco e visa a obtenção do título de doutor, livre docente ou professor titular. A dissertação, por sua vez, é o documento que vai apresentar o resultado de um trabalho experimental ou exposição de um estudo científico retrospectivo, de tema único e bem delimitado. A dissertação tem o objetivo de reunir, analisar e interpretar informações. Deve revelar a capacidade de sistematização do candidato e domínio do tema escolhido. Vai objetivar a obtenção do título de mestre. Já os trabalhos de conclusão de curso, que é no caso do nosso curso, por exemplo, seja de graduação, especialização e ou aperfeiçoamento, trabalhos de graduação interdisciplinar também, são documentos que exibem o resultado de um estudo emanado da disciplina, módulo, estudo independente, curso, programa e outros ministrados. Os trabalhos de conclusão de curso, de graduação, especialização e aperfeiçoamento, são geralmente chamados de monografias. A norma em questão, em estudo, traz algumas definições importantes que devem constar no trabalho, né? A forma como o trabalho deve ser apresentado. E essas definições, elas são importantes para isso. As abreviaturas, o que são? São a representação de uma palavra por meio de algumas de suas sílabas ou letras. Agradecimento é a folha onde o autor faz os agradecimentos dirigidos àqueles que contribuíram de maneira relevante à elaboração do trabalho. Anexo traz o texto ou documento não elaborado pelo autor que serviu de fundamentação, comprovação e ilustração. O apêndice ele é um texto ou documento elaborado pelo autor a fim de complementar sua argumentação sem prejuízo da unidade nuclear do trabalho. A capa é a proteção externa do trabalho e sobre a qual se imprimem as informações indispensáveis à sua identificação. Citação vai ser a menção do texto de uma informação extraída de outra fonte. Dedicatória, a folha onde o autor presta homenagem ou dedica o seu trabalho. Os elementos pré-textuais são os elementos que complementam o trabalho. Os pós-textuais, são os elementos que complementam o trabalho. Pré-textuais, os elementos que antecedem o texto com informações que ajudam na identificação e utilização do trabalho. Os elementos textuais são a parte do trabalho em que é exposta a matéria. Epígrafe é a folha onde o autor apresenta uma citação, seguida de indicação de autoria relacionada com a matéria tratada no corpo do trabalho. Errata traz a lista das folhas e linhas em que ocorrem erros, seguidas das devidas correções. Apresenta-se quase sempre em papel avulso ou encartado, acrescido ao trabalho depois do impresso. A folha de aprovação é a folha onde contém os elementos essenciais à aprovação do trabalho.
Folha de rosto é a folha que contém elementos essenciais para a identificação do trabalho. Glossário traz a relação de palavras ou expressões técnicas de uso restrito ou do sentido obscuro, utilizadas no texto, né, acompanhadas das respectivas definições. Ilustração traz desenhos ou gravuras, né, são imagens que acompanham um texto. Índice é a lista de palavras ou frases ordenadas segundo determinado critério, que vai localizar ou remeter às informações contidas no texto. Lombada é a parte da capa do trabalho que reúne as margens internas das folhas, sejam elas costuradas, grampeadas, coladas ou mantidas juntas de outra maneira. E referências traz o conjunto padronizado de elementos descritivos retirados de um documento que permite sua identificação individual. E o resumo é língua estrangeira, é a versão do resumo para idioma de divulgação internacional. Resumo na língua vernácula traz a apresentação concisa dos pontos relevantes de um texto, fornecendo uma visão rápida e clara do conteúdo e das conclusões do trabalho, né, na língua em que o trabalho foi escrito. A sigla é a reunião das letras iniciais dos vocábulos fundamentais de uma denominação ou título. Símbolo vai trazer o sinal que substitui o nome de uma coisa ou de uma ação. O sumário é a enumeração das principais divisões, seções e outras partes do trabalho, na mesma ordem e grafia em que a matéria nele se sucede. E tabela é o elemento demonstrativo de síntese que constitui uma unidade autônoma. Sobre a estrutura, a norma que estrutura a tese, a norma que traz a estrutura de tese, dissertação ou de trabalho acadêmico, ela vai compreender os elementos pré-textuais, textuais e elementos pós-textuais. Os elementos pré-textuais são a capa, lombada, folha de rosto, errata, a capa é obrigatória, a lombada opcional, folha de rosto obrigatória e errata opcional. Além disso, são também elementos pré-textuais a folha de aprovação, dedicatória é um elemento opcional, agradecimento também e epígrafe também são elementos opcionais. O resumo em língua vernácula e estrangeira são elementos obrigatórios. Lista de ilustrações é opcional. Lista de tabelas é opcional. Lista de abreviaturas e siglas também é opcional. Lista de símbolos opcional e sumário obrigatório. Os elementos textuais, por sua vez, são a introdução, desenvolvimento e conclusão. Os elementos pós-textuais são a referência, que é o único elemento pós-textual obrigatório, e glossário, apêndice, anexo e índice, que são elementos opcionais. Essas são as nossas referências, né? Nós usamos como base a norma da ABNT 14724, que traz as informações, né, sobre documentação de trabalhos acadêmicos no que tange à apresentação. Agradecemos a atenção de todos. Tenham uma boa noite. Obrigada.